Vamos lá para a sua leitura semanal. Vamos ver essa semana o que é que os oráculos, o tarô traz para você. Leão, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, compartilha, deixa mensagem, solta o dedo no like, faz o que é preciso, tá, Leão? As mensagens precisam chegar a quem precisa, tá? Sempre tem alguém que precisa escutar essa mensagem, né? Para quem tem Sol e Ascendente em Leão também. Então manda para as amigas, manda no grupo da família, manda para quem você acha que está precisando. Às vezes não é para você, é para alguém que você conhece. Por isso que é tão importante compartilhar, tá? Vamos lá, Leão. Nada dura para sempre, lua mutável. Já estamos falando na energia de que se tá ruim, sossega, vai melhorar, tá? Seja audaz e dê o primeiro passo. Nada dura para sempre. É verdade, né, Leão? Nada dura para sempre. Nem amores, nem sentimentos, nem questões ruins, nem as questões boas, nem a vida maravilhosa, nem a vida que talvez não seja tão maravilhosa. Nada dura para sempre, porque tudo se transforma, tá? Quando diz nada muda para sempre, a gente tem a sensação de que vai mudar do preto para o branco, da água para o vinho. Não, as coisas se transformam. Isso não quer dizer que elas não existam. Elas só existem de uma forma diferente. E para que a gente entenda isso, né, essa forma diferente, é preciso muitas vezes olhar com o coração, olhar com essa pessoa que está dentro de mim, que às vezes não é tão crítica, que às vezes não é tão exigente. A pessoa de fora, a nossa casca, o nosso ego, ele é muito exigente, ele é muito crítico, ele quer as coisas muito do jeito dele, da forma dele. Mas quando a gente cessa, cala esse ego e vê de uma forma diferente, ou com o terceiro olho, com algo que você tem aí dentro, que você escuta, que você ouve, aí você vai perceber que a coisa se transformou, mas não deixou de ser aquilo, não deixou de ser aquilo, só se apresenta de uma forma diferente, tá? Vamos lá, Leão, vamos lá, os direcionamentos, os conselhos, olha aí, passado, claro, não é mais como no passado, não daquela forma, né, a gente acabou de falar, que se apresentava no passado. Isso não quer dizer que não esteja aí, tá? Rainha de ouros, um olhar cuidadoso, um olhar de querer resolver as coisas, e não podia ser outra de jeito nenhum. A carta da morte, que é a carta da transformação. Então muita coisa aí na tua vida, Leão, está passando por transformações. Está passando por transformações internas. Você está conhecendo um novo lado seu, possivelmente. Você está conhecendo, possivelmente, um novo lado da tua própria vida. Você estava acostumada a ir por um caminho para chegar num determinado lugar. Aí, de repente, a vida fechou aquele caminho e te mandou por outro percurso, e você percebeu que lá no final tinha a mesma coisa. Você deu no mesmo lugar. Você saiu no mesmo lugar. E isso é muito as de ouro. E isso é muito positivo, Leão. Às vezes a gente fica bitolado, a gente fica focado a fazer as coisas exatamente da mesma forma. E a gente só entende o feedback, só entende o retorno, se também vier da mesma forma. Quando o retorno vem de uma maneira diferente, ou de uma maneira que eu preciso parar, pensar, olhar e refletir, eu não quero, não gosto, então não resiste, tá, Leão? Porque muitas formas de pensar precisam ser transformadas. Talvez a gente está falando de crenças, talvez a gente está falando de coisas que você acreditava,
que no passado isso que você acreditava fazia todo sentido, não faz mais sentido agora no teu presente. Pensa nisso. Questiona tuas crenças e tua maneira de olhar a coisa, tá? Que sim, as coisas vão acontecer, que sim, essa preocupação que você tem vai acabar, tá bom? Que mais para Leão? Direcionamento, aconselhamento, mensagem para Leão. De novo, 6 de copas. Tá. Será que não está na hora de desapegar de algumas coisas do passado, não, Leão? Ou questões do passado que você já precisa trabalhar, tá? Sempre me passa, eu sempre digo isso nas minhas leituras, quando cai 6 de copas, aqui ele já caiu 2 vezes nas tuas questões, de coisas não trabalhadas na tua criança interior, as tuas emoções, naquilo que te feriu. Pode ser na época de criança, mas pode ser em relações passadas, pode ser em momentos passados, coisas que precisam ainda de um olhar e de um tratamento, tá, Leão? Fica a dica aí, você adapta. Cavaleiro de Ouros, movimentos necessários. Os movimentos vão acontecer, Leão, mas não são rápidos como você, tá? Esses movimentos eles vão ser gradual e lentos. Talvez isso te irrite, talvez isso deixe você bastante inquieta, mas é assim que tem que ser. A Rainha de Espadas, né, usando a sua inteligência para entender talvez isso, e o 7 de Ouros, e parar com essa insatisfação de achar que as coisas não estão como deveriam ser. As coisas estão exatamente como deveriam ser. Não, às vezes não basta a gente só querer que as coisas se transformem. A gente precisa fazer a transformação interna primeiro. Porque senão, mesmo que as coisas mudem, se a gente não fez a lição de casa, que é nos transformar, o acontecimento vem e a gente nem percebe. A gente não está preparada para perceber. Entendeu? Mas tem coisas acontecendo na tua vida que são boas. Se você não está focando nelas, é só ponto de vista, tá? O que mais? Nossa, a carta foi parar lá embaixo. A carta que caiu no chão foi o 4 de espadas. Você num casulo, né? Às vezes você sente a necessidade de se recolher, uma necessidade de ficar só, uma necessidade de proteção, uma necessidade de se entender, né, Leão? Tem questões aí que você realmente precisa de acolhimento, mas esse acolhimento é teu, Leão. Tá? Esse entendimento interno que você precisa ter é de você com você, tá? Não cobra de ninguém, porque não é ninguém que vai conseguir fazer isso. Esse olhar que você quer, esse acolhimento, esse entendimento, é muito mais seu, tá? 4 de Ouros, muito apegado a situações e a questões que não vale mais a pena se apegar. Tá? Pode ser um problema, pode ser uma questão, pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa. Acho que é muito mais aqui profissional do que pessoa. 9 de Paus. Você ultrapassando limites e o enforcado, né?
como eu acabei de falar, esse novo olhar, esse transformar interno é necessário, porque senão as coisas vão acontecer e você não está preparada para receber. Você não está preparada emocionalmente, internamente, para perceber essas transformações ou essas mudanças que podem acontecer na tua vida. Porque, Leão, tem mudanças na nossa vida drásticas. A coisa muda de um dia para o outro drasticamente. E aqui eu estou vendo mudanças na sua vida graduais, lentas, devagar. São mudanças que vão acontecendo de acordo com a necessidade. Tá? Aí você está esperando aquela mudança drástica e não vai acontecer. Então, esse teu recolhimento, essa tua tristeza aí, pode ser por isso, pela velocidade que as coisas acontecem na tua vida. Isso não quer dizer que elas não estão acontecendo. Você que não está preparada para perceber um pouquinho que está aparecendo. Tá certo, Leão? Vamos olhar o amor, lado amoroso agora. Se precisa de algumas questões ou de alguns direcionamentos diferentes desse, né? Rainha de Espadas. A gente já teve a Rainha de Espadas ali. A Rainha de Espadas, Leão, sempre me dá vontade de falar para as pessoas: se desarmem. Não esteja pronto o tempo inteiro para brigar, para arengar, para reclamar. Se desarme. Usa a inteligência emocional. Escuta primeiro, age depois. Tá? Porque o lado sombra da rainha é reação. Ela está reativa a tudo. E aí ela acaba metendo os pés pela mão. Ela não usa o potencial dela, que é a inteligência. Mas para usar a inteligência, ela precisa parar, pensar, analisar a situação, a questão, e só assim agir sabiamente. Então se desarma no amor, tá? Leão. Escuta seus instintos também. Seus instintos sabem mais do que você. O que mais para Leão? O que mais para o amoroso de Leão? Dois de paus. Esperando sempre que o outro faça, esperando sempre que o outro perceba, esperando sempre que o outro tome a iniciativa. Pior que você sabe o que fazer, né, Leão? E o 10 de espadas. Eu acredito que há situações aí no amor que realmente deixam você mentalmente muito cansada. 5 de espadas. Nossa, conflitos demais. Conflitos demais aí no amoroso. Aqui, Leão. Aqui, tá? Esses conflitos amorosos são aqui na tua cabeça. Aqui nos teus pensamentos desordenados. Aqui, não é que você está pensando coisa que não é. Não, a questão pode está até acontecendo, mas a forma como você organiza na sua cabeça é que é o conflito. O 2 de paus me dá a sensação de que você está sempre à espera de outras pessoas fazerem, de que as questões se resolvam naturalmente ou por outras pessoas, aonde o poder de ação é seu, aonde você está armada o tempo inteiro e reativa. A pessoa que é reativa, ela não pensa, ela reage primeiro e pensa depois. Quando o assunto passa, quando a coisa acalma, eu podia ter pensado nisso, eu podia ter feito isso. Sempre vem um arrependimento. Sempre vem um arrependimento. Porque a reação não resolve. O que resolve é a ação. Tá? E aqui o 2 de paus, ele pede ação. É como se você ficasse o tempo inteiro querendo a mesma coisa. Se você está fazendo a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Não vai mudar. Tá? Não vai mudar. Por mais que você queira. Então, as coisas na sua vida estão acontecendo lentamente. Isso já deixa você, acredito que irritada, acredito que de mau humor, recolhida, meio para baixo, ou
no seu casulo, aí no amor ainda está assim, onde você espera do outro, que o outro perceba, que o outro haja, que o outro faça e o outro não faz. Nossa, é uma bomba relógio isso. E o 10 de espada pede a finalização dessas questões aí na tua cabeça, desse pensar acelerado, desse pensar em conclusão na tua cabeça. Tem muito pensamento nas tuas ações amorosas do que ações, do que palavras. Tem mais pensamentos, você se desgastando no pensamento, você ali ruminando os seus pensamentos. Então, Leão, para, tá? Para. Ai, meu Deus. Como é complicado quando você resolve vivenciar, realizar e agir tudo no pensamento. É muito complicado. É complicado para você que se desgasta, fica nessa situação morto, acabado emocionalmente, e imagina para o outro que está do teu lado, que não sabe o que está passando pela tua cabeça. Né? Mas você, por algum motivo, quer que o outro adivinhe, pense, ache. O que a gente pensa, o outro não sabe, o outro não sente, o outro não ouve nossos pensamentos, Leão. Mensagem final para Leão. Arcanjo Uriel. Clarividência. Presta atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como respostas às suas orações. Aqui a carta está dizendo assim: presta atenção nos pensamentos que chegam até você. Os pensamentos, ele está pedindo que sejam respostas para as suas orações. Mas a gente sabe que você está num processo mental aqui tão acelerado, tão desordenado, que fica difícil você ouvir se uma mensagem do divino vier. Porque internamente você está um turbilhão. Acelerado. Aí as coisas vão passando, as respostas vão vindo e você não as escuta por conta desse turbilhão dos teus pensamentos. E no fundo do deck, Arcanjo Raquel. Harmonia no relacionamento. Nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos agora serão. Nem se eu tivesse escolhido a melhor carta para vocês para finalizar essa leitura. O divino, teu anjo da guarda, teus protetores, teus guias, aquele que você quiser dar nome, estão te ajudando. Tá certo? Pede permissão deles, pede a proteção deles, confia neles, se conecta com eles. E não com esses pensamentos que deixam a tua cabeça tão acelerada, que deixam as tuas emoções tão afloradas, que deixa você ao ponto de não mais pensar racionalmente, e sim só reagir, reagir e reagir. Tá bom, Leão? Pensa nisso, tá? Era isso que eu tinha para vocês e a gente se vê na próxima leitura.